Vamos lá, pessoal. Resolução da semana de 14 a 18 de setembro. Vamos ver sobre porcentagem. Pessoal, aqui está o link então da aula lá no centro de mídia. Quem ainda tiver dúvida, dá uma olhadinha lá, beleza? Vamos resolver o roteiro então? Atividade 1. Fazer no caderno, tá? Por mais que aqui esteja a resolução, é importante que vocês refaçam ela para acompanhar os passos da resolução, tudo bem? Vamos lá então. Essa atividade aqui ela foi exibida lá no centro de mídias. O bairro de Jordanópolis, localizado na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, tem aproximadamente 16.500 habitantes. Sabendo que 35% são homens com mais de 40 anos, qual é a quantidade que representa esses homens? Então, da população total, 35% são homens com mais de 40 anos. Eu quero saber qual é a quantidade de homens com mais de 40 anos nessa cidade. Tudo bem? Qual que é a porcentagem mesmo? 35%, né? Então eu quero saber quanto que é 35% de 16.500. Tá vendo? Do jeito que eu falo, ó. 35% de 16.500. 35%, pessoal. Esse porcento é só uma simbologia. Essa simbologia significa que esse 35 está sendo dividido por 100. Então, ó, esse 35% pode ser trocado por 35 por 100. E se eu dividir 35 por 100, faça a continha lá. Quanto que vai dar? 0,35. Então, ó, aqui eu tenho na forma que eu mostro para vocês, né, uma forma de exibição, 35%. Esse 35% ele pode aparecer na forma fracionária, que fica dessa forma aqui, e também pode aparecer na forma decimal. Eu ensinei vocês resolverem dessa forma aqui, tá? Eu prefiro dessa forma. Mas se alguém acha que é mais rápido, e é mesmo, consiga fazer no jeito aqui embaixo, pode fazer dessa forma também, tudo bem? Então, temos dois jeitos bem básicos de resolver essa porcentagem aqui. Então, 35% também pode ser representado na forma de fração. O D, na matemática, eu posso trocar por vezes. Então, vai ficar 35% vezes 116.500. Tudo bem? Aqui embaixo do 16.500 tem o número 1, imaginário. Porque 16.500 dividido por 1 é ele mesmo, né? Então existe um imaginário aqui embaixo. Então, quando eu multiplico duas frações, faço assim. O de cima multiplicado pelo de cima, que vai ficar 35 vezes 16.500. E o de baixo multiplicado pelo de baixo. 100 vezes 1, 100. Então, estamos nessa parte aqui, certo? Se eu multiplicar o 35 por 16.500, faço num cantinho aí a continha do lado, chego nesse resultado de 577.500. E aqui embaixo continua 100, né? Agora eu tenho esse valor dividido por 100. Dividir, quando eu tenho zeros aqui, não é só cortar zero? Tá vendo que eu tenho dois zeros aqui embaixo? Se eu corto dois zeros aqui embaixo, corto dois zeros aqui em cima, sobra 5.775. Pronto, calculei a porcentagem de homens com mais de 40 nessa cidade. Mas se eu quisesse ter feito mais rápido, bastaria multiplicar esses dois números aqui, né? Que 35% na forma decimal é 0,35. Multiplicando 0,35 por 1.650, vai ter todo aquele cálculo com vírgula, aquelas coisas, e depois que a gente terminar essa multiplicação, a gente vai chegar no valor de 5.775. Tudo bem? Mesmo resultado, duas formas diferentes de fazer. Vamos lá então. Atividade da página 72.
O mundo financeiro à nossa volta. Neste mundo globalizado, a sociedade tem se tornado cada vez mais consumista. E planejar o futuro é essencial para uma vida mais tranquila e segura. Em nosso cotidiano, é comum ouvirmos falarmos em juros, descontos, empréstimos, financiamento, cheque especial, aplicação financeira, entre outras. Na tabela a seguir, escreva o que você entende a respeito de cada termo relacionado. Depois, realize uma pesquisa sobre esses termos financeiros presente na tabela anterior. Se nós estivéssemos na sala de aula, o interessante seria comparar o seu registro com o registro dos colegas, né? Como a gente não está na sala de aula, então cada um faça o seu, pause o vídeo aí um pouquinho e depois eu coloco a resolução aqui, tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Para ter uma resposta mais genérica, eu peguei a resposta que está no caderno do professor. Então no caderno do professor temos algumas respostas aí e eu coloquei da mesma forma aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tudo bem? Então, o que vocês entendem por juros? Juros é a remuneração do capital emprestado. Ou seja, valor pago ao credor pelo empréstimo do dinheiro. Então, eu emprestei um dinheiro para você, certo? Só que quando você me devolver o dinheiro, eu vou querer um pouquinho a mais. Esse um pouquinho a mais é a minha remuneração, certo? É um valor que eu cobrei para te emprestar o dinheiro, certo? Os juros também pode estar na venda de um produto a prazo. À vista ele é um preço. O dono da loja resolve te vender a prazo. Só que a prazo ele não vai ter o dinheiro na mão, né? Ele não vai poder usar o dinheiro. Então, para ele não ter percas, ele vai te cobrar uns juros, que seria uma taxa sobre esse aparelho que você está comprando a prazo. Desconto. É o seguinte, eu combinei de pagar daqui 2 meses. Se eu for pagar hoje, eu quero pagar um pouco menos, né? Você está recebendo dinheiro antes da hora. Então, o desconto é um valor deduzido sobre o valor futuro. Como assim valor futuro? Se eu tenho uma duplicata para pagar em dezembro, esse valor é o valor referente a dezembro. Se eu estou pagando antes, eu quero desconto. Tudo bem? Empréstimo. Empréstimo, pessoal. Um contrato tem juros também, é a mesma coisa. É uma modalidade um pouquinho diferente só, né? É um contrato entre cliente e instituição financeira pela qual o cliente recebe uma quantia que deverá ser devolvida à instituição em prazo determinado acrescido de juros. É quando a gente vai no banco lá, né? A gente pega 5, 6, 7, 8 mil reais emprestados, a gente vai devolver todo mês um pouquinho para o banco, mas no final da conta a gente vai pagar uma boa quantia de juros. Então, o empréstimo a gente tem que fazer se realmente precisar. Se a gente quer esse dinheiro por um motivo que não é emergencial, não é uma boa coisa a se fazer. Que se você prestar atenção, o valor que você vai pagar no dinheiro que você pegou emprestado, ele é muito alto. Financiamento. Qual é a diferença do financiamento e do empréstimo? Olha, o empréstimo, ele te dá dinheiro. Você faz o que você quiser com ele. O financiamento, ele trata-se de uma operação financeira em que é fornecido um crédito para que a pessoa adquira algum bem ou serviço. Então, quero financiar uma casa, quero financiar um carro, quero financiar um terreno. Esse crédito é, em geral, realizado por meio de uma instituição financeira, com um período determinado para a devolução, mediante pagamento de juros que incide sobre o valor principal. Tá vendo? Embora as modalidades são diferentes, tudo cai em cima dos juros, né? Juros, descontos, é o contrário dos juros, né? Em vez de pagar mais, eu vou ter pagar um pouquinho a menos. O empréstimo também vou pagar juros no final. Financiamento também vou pagar juros no final. Cheque especial, alguém já ouviu falar?
Quando eu tenho conta corrente em um banco, de repente gasto todo o meu dinheiro que está lá e a minha conta está zerada. Porém, eu preciso de dinheiro, mas não tem dinheiro no banco. Então, a minha conta vai ficar no vermelho. Eu vou passar meu cartão de débito, vai aceitar, vai passar. Porém, eu não tenho dinheiro. O que vai acontecer com a minha conta? Ela vai ficar no vermelho. E se ela está no vermelho, esse tempo em que minha conta está negativa, o banco ele vai cobrar uns juros por esse dinheiro que eu estou devendo para ele. Entenderam? Não tenho dinheiro na conta. O banco ele vai cobrir. Porém, ele vai cobrar juros nesse dinheiro que ele cobriu. E existe um limite nisso, né? Dependendo da sua conta, é o valor que você tem de cheque especial. Aplicação financeira. Aqui, ó, pessoal, é um tipo de investimento em que se espera um retorno financeiro a partir de um valor de investimento, como, por exemplo, em poupança. Então, pessoal, invisto dinheiro na poupança. Todo mês vai render um jurinho, tá? Eu quero no final ter mais dinheiro do que eu apliquei. Mas vamos supor que eu aplique dinheiro em ações de uma empresa. Se a empresa vai bem, as minhas ações elas sobem o valor e eu estou ganhando dinheiro. Porém, se eu fiz uma aplicação financeira em uma empresa que de repente faliu, as ações dela despencou. Eu acabei perdendo dinheiro porque eu fiz uma aplicação sujeita a riscos. Tudo bem? Então, pessoal, como é compreensão pessoal, eu peguei o que está aqui na apostila, coloquei um pouquinho da minha compreensão também, e vocês vão colocar a compreensão de vocês. Tudo bem? Vamos para a próxima. Então, vamos para a atividade na página 73. Atividade 2. Juros e descontos. Heróis ou vilões? Depende da compreensão. Os juros e os descontos fazem parte do nosso cotidiano diário. E a compreensão sobre eles é fundamental para tomarmos boas decisões. Tanto um quanto o outro utiliza por base a porcentagem. No caso dos juros, a porcentagem é acrescentada ao valor inicial, enquanto nos descontos ela é subtraída do valor atual. É isso que eu quis dizer aquela hora, pessoal. Então, vamos lá. Troquei aqui, né, porque não tem como fazer em grupos. Analisem a compra à vista e a prazo de cada um caso e escolha a opção mais vantajosa. Justifique sua escolha. Então, vamos lá. Temos 3 casos aqui, né? Smart TV, ar-condicionado e celular. A Smart TV, o preço à vista e a prazo é o mesmo, não se altera. Nesse caso, a opção vai depender da escolha da pessoa. Se prefere ter uma despesa mensal por 12 meses ou efetuar o pagamento à vista. Então, ó, à vista R$ 2.292. A prazo R$ 2.292. Olha, pessoal, é o seguinte, se eu sou uma pessoa descontrolada que se ficar dinheiro na minha mão eu vou gastar, é mais interessante eu comprar à vista. Pelo menos paguei, se livrei daquela conta, já era. Mas se eu sou uma pessoa controlada, que sem investir dinheiro, o investimento mais seguro que tem, só que a renda dele é muito pouco, é a poupança, certo? Então, se eu pagar a primeira prestação e colocar o resto na poupança, esse dinheiro vai me render juros enquanto ele está na poupança, né? Então, uma vez por mês, eu passo lá, tiro os R$ 191 da poupança e dou lá pro cara que me vendeu a TV. No final das contas, esses R$ 2.992 vai ter rendido um pouquinho. E esse pouquinho eu vou ganhar por eu estar aplicando dinheiro na poupança, certo? Mas se eu sou uma pessoa controlada, eu faço isso. No final da conta, vai me render uns R$ 20 de juros. Ganhei esse dinheiro, certo? Mas se eu sou uma pessoa que não tem controle, é melhor pagar à vista e se livrar da conta. Por isso que depende da compreensão. No segundo caso, o ar-condicionado. O preço original do produto pode ser parcelado em 12 vezes. Então vamos lá. O preço original pode ser parcelado em 12 vezes. Então, 12 vezes de 100.
esse seria um falso preço à vista, né? O cara fala, ó, é 1.200, o preço dele é 1.200, mas se você comprar à vista, eu te dou um desconto. Então, na verdade, esse preço já é a prazo, né? Mas o cara fala que é à vista. Então, o preço à vista pode ser parcelado em 12 vezes. Então, ó, 12 de 100, 1.200. O comerciante, ele dá um desconto de 10% à vista. Então, ó, 1.200. Quanto que é 10% de 1.200? Vamos calcular? Ó, o preço pode ser parcelado em 12 vezes, deu 1.200. O desconto é de 10%, né? 10% de 1.200. Vamos trocar, né? Forma fracionária, no lugar do D eu boto vezes, faço as continhas que eu tenho que fazer, ó. Multiplico de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Vou chegar nesse resultado aqui, ó. 12.000 dividido por 100, 120. O meu desconto foi de R$ 120, né? Então, ó, o desconto foi de R$ 120. Logo, o preço de venda do produto é dado por 1.080 mais 120, que é os 1.200. O preço do produto a prazo é igual ao preço de venda à vista. O falso à vista, né? Porém, pagando à vista de verdade, será possível economizar R$ 120. E aí, compensa ou não compensa? E se eu falar para você que depende? Depende. Porque se eu tenho o dinheiro para dar à vista, R$ 1.080, não vai me fazer falta, é melhor pagar esses R$ 1.080, né? Porque eu tenho um desconto grande. Mas vamos supor que eu precise muito desse ar-condicionado, não tenha como esperar. E eu não tenho esse dinheiro. Então eu vou comprar a prazo. O a prazo, ele me possibilita adquirir esse equipamento. Porém, eu vou pagar um valor mais caro por isso, né? Então depende. Se eu tiver condição de comprar à vista, com certeza eu irei comprar à vista. Porque esse dinheiro aqui no banco, ele não vai me render juros o tanto de desconto que eu estou pagando. Recebendo. Então, compensa pagar à vista. Mas tudo depende, tudo bem? E o celular, pessoal? Olha, o celular a prazo, R$ 2.700. Tendo um acréscimo de R$ 900 em relação do preço à vista. Então, é o seguinte, ó. O preço à vista é 1.800. Agora eu vou calcular a porcentagem do jeito que eu acho que alguns de vocês já sabem fazer. Regra de 3. Muitos fazem porcentagem por regra de 3. É mais fácil? Digamos que sim. Porém é um processo mais complicado, mais mecânico, né, mais demorado. Por isso que eu não ensino vocês a fazer porcentagem com regra de 3. Quer dizer, ensino, mas eu dou prioridade àquela outra forma que a gente faz, que é multiplicar a fração por um valor. Mas se eu quero calcular porcentagem com regra de 3, tudo bem. E em alguns casos é até mais fácil calcular com regra de 3, que é esse caso de agora. Então, olha o que acontece. Eu quero saber quanto que foi o juros, né? Quanto que foi o acréscimo. Penso assim, ó. 1.800 é o preço original. 1.800 corresponde a 100%. O preço a prazo é 2.700. 2.700 corresponde a X%. Tá vendo? Ó? Eu faço assim, ó. Escrevo o valor de um lado e porcentagem do outro. Coloco o valor. Qual que é a porcentagem referente a esse valor? Tá vendo? Ó? Nesse caso, 1.800 refere a 100%. 2.700 refere a um valor que eu ainda não sei. Como que eu resolvo a regrinha de 3? Multiplico em cruz. Então, ó, esse daqui vai multiplicar por esse, ó. 1.800 vezes x é igual a multiplicação do outro lado aqui, ó. 2.700 vezes 100. O 1.800 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Corto 2 zeros para ficar mais fácil. Agora eu tenho que x é igual a 2.700 por 18. Se eu realizar essa divisão, deu 150%. Então, o que significa isso?
significa que eu irei pagar 100% mais 50%. 100% é referente ao próprio produto. Os 50% que passou aqui, ó, é o meu juros. Então, comprar o celular a prazo, nesse caso, vou pagar 50% a mais. Tá vendo? Ó, eu estou comprando um celular e estou pagando um celular e meio. Compensa? Depende. Depende muito. Geralmente, pessoal, a diferença do produto a prazo para o produto à vista não é tão grande assim. Essa loja aí, ela tá com juros um pouquinho abusivos, eu acho. Então, compensa a gente procurar esse celular em outra loja. Mas vamos supor que esse celular eu preciso para amanhã e só tem nessa loja. Compensa comprar a prazo? Novamente depende. Eu não compraria. Porque eu acho um juros absurdo, 900 reais de juros. Mas se eu preciso muito e não tenho como adquirir esse produto hoje, então eu vou comprar a prazo. Mas isso é perigoso. Porque hoje eu tenho 150 reais para dar de entrada. Daqui 5 meses eu vou ter 150 reais para pagar a prestação? E se eu atrasar a prestação? Não vai ter juros de novo em cima dessa prestação? No final da conta, quanto é que eu vou pagar nesse celular aí? Então, pessoal, se for possível não fazer essa compra, é melhor que essa compra não seja feita. A não ser que seja inevitável. Tudo bem? Só que tudo é consciência. Temos que pensar, pensar, pensar e pensar. Se depende ou não. Agora, em vez de um celular com tela de 6 polegadas, a gente tem que comprar um remédio muito importante. E eu não tenho dinheiro. Daí eu vou correr o risco. Porque se eu não comprar o remédio, eu vou ficar doente. Daí vale a pena correr o risco de não conseguir pagar. Porque você precisa de verdade daquele remédio. É um motivo, se não tiver outro jeito, financiar. Tudo bem? Então, nesse caso, o valor final terá um acréscimo de 50% em relação ao valor à vista. As pessoas levam em consideração a sua situação financeira, o que, em algum caso, futuramente ainda pode trazer mais prejuízos, principalmente quando se adquire um bem que naquele momento não seja essencial. A análise da situação financeira deve ser levada em consideração nessa discussão. Tudo bem? E esse roteiro, então, ele é mais curtinho que os outros. Acabou.